Aleluia. Und 2. König Kapitel 7. Então, vamos lá abrir a nossa Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 7, 1. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles não deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os outros exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar sua vida, abaixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo ali. Voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi o que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Que eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinham no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo, os 7 kg de cevada foram vendidos por uma barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Este oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo, os 7 kg de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus
abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso não poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Und hier siehst du ein Szenario Aqui você vê um cenário, von einer Krise, von einer Stadt Samaria, o estado de crise lá na Samaria. wurde belagert von den Feinden. Aqui foi atingido pelos inimigos Niemand konnte rein oder rausgehen. e ninguém poderia entrar e sair lá. Und es gab eine große Krise, weil die Händler konnten nicht mehr rein und keine Versorgung mehr von der Stadt. E lá você não podia entrar nem sair lá no estado. Und ein Haufen so Taubenkacki. E soldado, o quê? Die, komm mal, Taubenkacki. Vogelkacki. Aí o passo estava cheio de... Não, aqui, tá no verso 6. Aqui. Aí o verso... 6:5. Uma coisa sem valor. Custava 5 Silberstücke. Custava 5 preta. As lojas de Palmião. Die haben 5 Silberstücke gekostet. Valia 5 quilos de barra. De prata. Amen. Wegen der Inflation, die gekommen ist. Por causa da inflação que chegou. Die Krise. A crise que chegou. Amen. Amém? Weil die Stadt war belagert. Porque a cidade estava em decadência. Os Os inimigos, die Feinde ließen niemand mehr rein oder os rausgehen. inimigos não podiam entrar nem sair. Amen. Amen. Und der König, E o der rei, König, er hat den Propheten beschuldigt. e o rei tinha uma culpa. Não, o rei culpou o Elia. Weil der Eliseu. Prophet ist schuld, dass wir so in der Krise sind. Aí o profeta culpou Eliseu, que ele era culpado. Und er wollte den Prophet töten. E ele queria matar o profeta. Ist mit dem Ritter vor sein Haus gekommen, E ele saiu lá com seus cavalos da sua casa, Cavaleiro. cavaleiros, Amen. Und dann hat der Prophet ein Wort rausgelassen. e lançou uma palavra profética. Er hat gesagt, morgen Ele falou, amanhã wird ein normaler Preis eines Brot wird wieder 2 Franken kosten und amanhã o pão vai custar 2 francos, es wird wieder zu essen geben in der Stadt. vai ter comida na cidade. Und der Ritter, wo beim König war, E os cavaleiros que estavam com o rei, hat gesagt, sogar wenn der Himmel aufgeht, das wird nicht geschehen. ele falou, nem que o céu vai se abrir, isso não acontece. In Vers 2. No verso 2. Sogar wenn der Herr Fenster im Himmel macht, so kann solches nicht geschehen. Nem que o céu se abra, isso não pode acontecer. Der Prophet hat gesagt, du wirst es sehen, aber du wirst nicht davon essen. Aí o profeta falou, você vai ver, mas você não vai comer. Dann, wir leben in einer Zeit, wo Finsternis ist. Nós estamos vivendo um tempo que está em escuridão, em trevas. Amen, aber Gott wird sein Licht über sein Volk scheinen lassen. Mas o Senhor vai deixar a sua luz brilhar sobre o povo dele. Amen, der Amém? Herr wird den Unterschied machen zu seinem Volk. Porque o Senhor vai fazer a diferença no seu povo. Auch wenn Krise ist, Embora der Herr wird dich no versorgen. meio da crise o Senhor vai cuidar do povo dele. Amen. Amém? Er wird schauen auf die, wo ihn lieben. Ele vai olhar aqueles que ele amam. Halleluja. Amém? Aber hier dieser Ritter, Mas aqui esses cavaleiros, hat nicht geglaubt. eles não creram, não acreditaram. Er war die rechte Hand vom König. Eles estavam diretamente com a mão sobre o rei. Não, era a mão, braço O direito. braço direito do rei. Er war die rechte Hand vom König. Ele era o braço direito do rei. Amen, er war stolz. Ele era orgulhoso. Er arbeitet in der Regierung. Ele trabalhava no governo. Und hat das prophetische Wort, hat er nicht geglaubt. E ele não acreditou na palavra profética. Amen. Amen. Er hat das Geistliche nicht gesehen. Ele não viu o espiritual. Er war sicher ein Realist. Ele era uma pessoa realista. Er hat gesagt, es ist unmöglich, Ele falou, isso é dass impossível. in einem Tag alles verändert wird. E em um dia tudo mudar. Es ist unmöglich, dass der Herr Krise in Segen verwandelt. Isso é impossível, o Senhor transformar a crise em bênção. Aber wer weiß, dass unser Gott die Krise in Segen verwandelt? Mas quem crê que Deus transforma Wer weiß, dass Gott tribulações em Fluch in bênção? Segen Quem verwandelt? crê que Deus transforma maldição em Der bênção? Herr hat das Plötzliche in unserem Leben. O Senhor fez o de repente na nossa vida. Er kommt mit dem Plötzlichen. Ele vem com o de repente dele. Plötzlich geht die Tür auf. De repente a porta Plötzlich se geschieht abre. das Wunder. De repente o milagre acontece. Plötzlich kommt die Antwort. De repente a resposta chega. Amen. Amém? Plötzlich kommt die Heilung. De repente a cura chega. Aber wir müssen glauben. Mas nós temos que crer.
Amém? glauben an sein Wort, Crê na palavra dele. an seine Versprechen. Crê nas promessas dele. Amen. Jesaja 60,1 steht so, die Welt ist im No Finsternis, Salmo 60, no Isaías 60, está escrito que o mundo está nas aber trevas. der Herr wird sein Licht über sein Volk scheinen. Mas ele fala que o Senhor vai deixar a luz dele brilhar sobre o povo Der Herr dele. wird die Schätze von der Welt zu seinem Volk O bringen. Senhor vai trazer os tesouros dele para o seu povo. Aber damit das geschieht, Mas para que isso aconteça, musst du tu glauben. tem que crer. Amen. Pastor John Klein hat sogar gepredigt am letzten Sonntag, O pastor John Klein pregou domingo dass der Herr seinen Heiligen Geist manifestieren möchte. que o Senhor quer manifestar o seu Espírito Über sein sobre Volk. o seu povo. Amen. Amém? Ich bin schon am Denken, machen wir einen Gottesdienst für den Heiligen Geist. Eu já estou pensando em fazer um culto com o Espírito Santo. Amen. Wir müssen, Amém? Halleluja. Amém? Aleluia. Weil ich glaube, Gott möchte sich manifestieren. Porque eu creio que o Senhor quer se manifestar. Und was wir brauchen, ist der Glaube an sein Wort Mas nós temos que crer na palavra dele und das Wollen. e o querer. Es gibt Leute, die wollen nicht. Porque tem gente que não quer. Die wollen nicht die Manifestation vom Heiligen Não quer a Geist. manifestação do Espírito Einmal Santo. war ich in Brasilien Uma vez eu estava lá no Brasil, in einem Gottesdienst. no Nein, culto, Gottesdienst, wie heißt das? In einem Lager. era num galpão. O acampamento. Era no acampamento. Galpão. Nein, es war in einem Lager, ich war eine Woche dort. Era no acampamento, eu estava uma semana lá. Und dort, die Leute dort, die sind wirklich am Beten. E as pessoas lá estavam realmente orando. Sie spielen nicht. Não estavam brincando. Die beten 24 Stunden. Estavam orando 24 horas. Und weil ich so in einem Hügel im Belo Horizonte. Foi lá em Belo Horizonte, Como fala lá? lá no restaurante Vida, na Pastora Zenete. Dort werden Leben wiederhergestellt. Lá é o lugar de restauração. Die beten wirklich dort. E lá eles oram Wenn mesmo. du kommst am Hügel, du spürst so die Gegenwart Gottes. Quando você entra lá, você já sente a presença de Das, Deus. da stimmt etwas nicht, das ist etwas anderes. É outra coisa, outra atmosfera. Und viele Leute, die kennen die mögen das nicht. E tem muita gente que não quer. Weil du wirst konfrontiert irgendwie im Fleisch. Porque você é confrontado com sua carne. Wenn das Licht kommt und die Finsternis wird aufgedeckt. Porque quando a luz chega, as trevas Wenn saem. das Feuer Gottes kommt, deine Seele wird geläutert. Porque quando o fogo vem, a sua alma é incendiada. Dann, es nützt nicht, wenn wir selber gegen die Sünde kämpfen, selber gegen unser Fleisch kämpfen. Porque não vai adiantar você lutar com sua própria carne, com seu próprio pecado. Es geschieht durch den Heiligen Porque Geist. é através do Espírito Santo. Amen. Amém? Der Heilige Geist verwandelt uns. O Espírito Santo que nos transforma. Die Gegenwart Gottes verwandelt A uns. presença de Deus é que nos transforma. Alles andere, Tudo fora es disso, braucht den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Es Santo. nützt nicht nur den Vater und den Sohn zu Não haben. porque só o Pai e o Filho. Ist gut, Halleluja. Aber Aleluia, es amém? wird schwierig, dass du verwandelt wirst in der Mas é Gegenwart. difícil ter a transformação na Es presença wird de schwierig, bis am Schluss zu gehen ohne den Heiligen É Geist. difícil chegar até o final sem o Espírito Santo. Amen. Amém? Und wir sind noch im Fleisch. E nós ainda estamos na carne. Amen. Amém? Und wenn du einfach nur getauft bist, Então, só se você só se batizou, Amen, da wirst du nicht verwandelt. tu não vai ser, não vai ser mudado. Du brauchst die Macht des Heiligen Geistes. Porque você precisa do poder do Espírito Das Santo. Feuer vom Heiligen O Geist. fogo do Espírito Santo. Das, was Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Como Jesus falou, você tem que nascer de novo. Ja, wie geht das? Ich bin schon geboren von einer Frau. Aí você fala, lógico, eu já nasci de uma mulher. Nein, du musst neu geboren werden im Wasser und im Aí você Geist. tem que nascer da água e do Espírito. Amen. Amém? Nur so kann dich Gott verwandeln zu einer neuen Kreatur. Só assim eu posso ser uma nova criatura. Halleluja. Aleluia. Amém. Da bin ich auf diesen Hügel gegangen. Então eu fui lá para esse acampamento. Da habe ich schon die Gegenwart Gottes gespürt. Eu já senti a presença de Deus. Und dann in diesen Gottesdiensten dort. Então nesse culto lá, Hat es so Momente gehabt, da dachte ich, Mann, ich verschmelze da. Das sind so wie Wasserfälle vom Heiligen Geist über mich gekommen. então depois eu senti assim como uma fonte de água veio sobre mim do Espírito Santo. Nein, das ist wirklich stark. Eu era muito Das ist forte. unbeschreiblich. É Ich weiß inacreditável. gar nicht, wie man das beschreibt. Eu não sei como posso descrever. Du musst es selber erfahren. Você tem que ter a experiência. Aber es war so stark. Mas foi tão forte. Wie so Niagara-Fälle, wo über dich kommen, so strömendes Wasser. So. Assim como vem a fonte de água viva sobre você. Da habe ich das erzählt. E aí eu contei.
in der Arbeit, ich war in so einem Meeting, habe ich jemandem Aí quando erzählt, foi à noite, eu estava no meu, aí depois eu estava no meu trabalho, eu contei com o meu time lá de trabalho, einem Christ dort, tinha um cristão lá, da hat er gesagt, das gefällt mir nicht, aí ele falou assim, isso não me agrada não, das will ich nicht. isso eu não quero não. Ich will nur einen Gottesdienst und ich möchte das Ostertheater sehen. Eu só quero estar num culto e ver um teatro de Ostra, de Páscoa, Das Ostertheater und da möchte ich mit meinen Freunden am Tisch essen. e eu só quero ver isso e sentar com meus amigos e comer. Ich will nicht diese Ströme vom Eu não Heiligen quero Geist. essa fonte de água Ich habe viva do gesagt, Espírito Santo. okay, aber ich will. Fala, eu Ich will quero. mehr von diesem Gott. Porque eu quero mais desse Deus. Amen. Ich will diesen Amém? übernatürlichen Gott, diese Ströme vom Heiligen Eu Geist. quero, Pai, esse sobrenatural do Espírito Die Bibel Santo. sagt, wenn du an Jesus glaubst, Porque a Bíblia fala que você crê em Deus, werden Ströme lebendiges Wasser aus dir. rio de água viva vai fluir de você. Diese Amém? Ströme. Essa água viva. Amen. Amém? Und sagt, der Heilige Geist ist hier in Ele fala der, que o Espírito aqui, o Espírito Santo, im Bauch. na barriga. Ich war so ein Prediger, hat gesagt, das ist der Tempel vom Heiligen Geist. Eu estava num culto, aí ele falou que aqui era o templo do Espírito Santo. Aber er war ein bisschen fest. Ele é um pouquinho Er gordo. hat gesagt, ich habe eine Kathedrale vom Heiligen Geist. Então eu falei, então tem uma catedral aqui. Aber man sagt, hier ist so der Heilige Geist. Aqui é o Espírito do Espírito Und Santo. das Wasser muss fließen, diese E a água tem Ströme. que fluir, a água tem que Lebendiges fluir. Wasser müssen aus dir A fließen. água viva tem que fluir de você. Aber damit das geschieht, musst du ja selber an die Quelle kommen zuerst. Mas para você acontecer, você tem que ir na fonte. Du musst an die Quelle vom Heiligen Geist. Você tem que ir lá na fonte do Espírito Santo. Amen. Amém? Die Quelle ist Jesus. A fonte é Jesus. Amen. Er hat uns Amém? den Heiligen Geist gegeben, Ele nos deu o Espírito Santo. damit wir fließen in seine Para que nós Gegenwart. possamos fluir na presença dele. Und wir haben dieses Versprechen, E nós temos a promessa. aber wir müssen es wollen und daran glauben. Nós temos que querer e acreditar. Amen. Amém? Dieser Ritter hat nicht geglaubt. Esses cavaleiros, eles não Das acreditaram. glaube ich nicht. Eu não acredito Aber nisso. Gott kommt plötzlich. Mas Jesus chegou com de repente Pfingsten mesmo. ist plötzlich geschehen. A luz, o Pentecostes chegou. Ist plötzlich geschehen. O de repente do Senhor chegou. Amen.